Fala galera, mais um Pod Fé começando hoje e hoje eu quero trazer algo diferente para o Pod Fé. Tem momentos da nossa vida que nos tira o chão, não é? Que nos trazem assim uma provação da nossa fé no meio de um fogo intenso, aonde o único escape que nós temos é confiar. Momentos difíceis, momentos de tribulação. Eu quero para o Pod Fé não destacar uma história de dor apenas, mas uma história de sacrifício, de amor, segundo o que Cristo de fato nos propôs, uma história onde a glória de Deus permanece, a soberania do Senhor alcança as nossas vidas. Vocês estão vendo? Estou emocionado aqui só de começar isso, e glória a Deus por tudo isso, mas o meu convidado hoje, o irmão que está aqui no Pod Fé, ele é um pai, ele é um irmão, ele é um homem de Deus, um pastor, e ele é vida. Em nome de Jesus, esse homem viveu algo que nenhum de nós pais gostaríamos de viver, ele viveu algo que a gente nunca imagina viver, ter o seu filho, a sua filha diagnosticada com uma doença considerada mortal na medicina hoje, o câncer. A única alternativa era um transplante, a única esperança de vida para o seu filho estava dentro dele mesmo, e ele, sem hesitar, entrega um pedaço de si para sua filha. E você já viu essa história antes, né? O nosso Deus amado entregou um pedacinho dele para que a gente pudesse ter vida. Verdade. E hoje, meu amigão, pastor Wagner, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Jesus, Netinho. que o Senhor conduza essa nossa conversa. Amém. E que esse testemunho do Senhor, pastor, inspire todo mundo que nos assiste. O pastor Wagner é pastor na Igreja Batista Renascer em Lisboa, casado, família, um homem de Deus, e hoje a gente vai viver fortes emoções aqui nesse Pod Fé, amém? Vambora, vamos para esse Pod Fé. Antes da gente dar início aqui, eu quero citar aqui os nossos patrocinadores desse episódio, a De Fábrica Estúdio, esse estúdio maravilhoso aqui de podcast, usa esse conteúdo com qualidade, com amor, com dedicação, do qual eu também faço parte desse estúdio, me orgulho muito disso em Cristo, algo que veio do coração de Deus para nós. Então, se você tem um projeto, se você tem um sonho, se você tem coisas a tirar do papel, pastor, eu queria gravar. Maravilha, nós gravamos o seu curso. Pastor, eu queria ter um podcast que nem o senhor. Maravilha. Tá aqui um espaço aqui para você ter o seu podcast. Pastor, eu queria que alguém cuidasse da minha rede social. Maravilha, a De Fábrica é especialista em gestão de rede social, criação de conteúdo, criar os seus criativos, as suas imagens para você colocar na sua rede social, vídeos, reels. É com a De Fábrica, eu tenho convicção, não é apenas uma certeza vazia, mas é uma convicção de que você vai ser bem atendido, você vai ter direção, você vai ter assistência, resultado. Então vem para a De Fábrica. Também temos a Loja da Informática, www.lojadainformatica.pt, onde você encontra tudo que possa necessitar para dentro da sua casa, desde computadores, periféricos, ratos, frigoríficos, máquinas de café, scooter elétrica. Você anda a pé hoje só porque você quer, porque você pode entrar lá na Loja da Informática e comprar aí a sua scooter elétrica e não mais precisar andar a pé aí nesse frio que está aqui em Portugal nesse momento. E temos também o I Love Coxinha, são salgados brasileiros em Portugal, lá na linha de Sintra. O nosso irmão Eudes entrega toda a linha de Sintra. E Lisboa, I Love Coxinha é um delivery. Então, se você quer assistir o jogo do Benfica, do Sporting, do Porto, do Internacional de Porto Alegre, o melhor time do mundo, e você quer comer um pro Eudes, ele entrega na hora para você, quentinho, estaladiço, com toda a qualidade do I Love Coxinha. Esses três são os hoje que estão fazendo o podcast funcionar aqui, que estão patrocinando aqui esse episódio, e eu louvo a Deus pela vida dos nossos patrocinadores. Se você também quiser desse hall de patrocinadores aqui, se você quiser fazer parte desse projeto aqui chamado Pod Fé, você quiser
ajudar a gente a impulsionar esse conteúdo e alcançar mais pessoas para a glória de Deus, vem falar comigo, eu vou ter todo o prazer, a alegria em te apresentar esse projeto, entender o que é o Pó de Fé, e você vai ver que vale a pena investir aqui. E eu estou esperando a sua ligação. Vem falar com a gente, vem fazer parte desse projeto. Amém? Glória a Deus. Pastor Wagner, que alegria ter o senhor aqui. Eu quero que o senhor se apresente primeiro para o nosso público. O senhor diga quem é o pastor. Fala com a gente aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Niltinho, pela honra, pela oportunidade de estar aqui nesse Pó de Fé, uma alegria. Glória a Deus. Acima de tudo, poder compartilhar um pouco, né, daquilo que Deus tem permitido em casa. Nós vivemos e estamos vivendo ainda, vou poder ter esse privilégio aqui de partilhar. Eu sou o pastor Wagner, pastor da Igreja Batista Renascer em Lisboa. Sou casado com a minha esposa Valdirene, tenho uma filha chamada Heloísa, de 13 anos, o Thomas, de 9, e a Helena Vitória, de anos, que é sobre ela que nós iremos falar, porque Deus trouxe muitas coisas boas para a nossa casa, muito aprendizado sobre Deus, e é sobre isso que nós queremos aqui compartilhar com todo esse público maravilhoso. Que Deus possa te abençoar, muito encorajado com essa história. Amém, em nome de Jesus. A Helena Vitória já tem no nome, né? A Vitória. Vitória. Glória a Deus por isso, pastor. E é curioso, desculpa Não, pode falar, te por interromper, favor. O nome dela seria apenas Helena. Nós tínhamos decidido que o nome seria Helena. Uma vez a minha esposa acordou com uma sensação que deveria ser Vitória, e ela tem nós temos uma sobrinha que também chama, que ela tem o sobrenome Vitória, né? E aí ela ligou para sua cunhada dizendo se teria algum tipo de problema, porque ela acordou que deveria colocar a Helena Vitória. Então, ok, então vamos colocar a Helena Vitória. E aí faz todo sentido, né? Depois vocês vêm entender, né? Todo sentido que, de fato, ela é uma vitoriosa, e a gente se alegra muito por isso. Amém. Queridos, a Helena, ela então diagnosticada com câncer, e hoje nós vamos aqui falar do testemunho da Helena Vitória. O pastor Wagner vai falar o que ele puder e conseguir, não é? Dessa vitória. E o objetivo, queridos, da gente estar aqui hoje falando disso é porque talvez sua casa está enfrentando algo parecido, talvez você conhece alguém que está enfrentando algo parecido, ou uma outra batalha, uma outra luta, uma outra tribulação. A gente não está aqui para colocar níveis de dor ou níveis de problema. Eu acho que cada um sabe aonde o seu calo aperta, onde a sua dor dói mais, e a gente não está aqui para comparar dores, mas do fundo do meu coração e no nome do nosso Senhor Jesus, o que eu quero é que você que está em casa hoje possa, ouvindo esse testemunho aqui que o pastor Wagner vai trazer de dentro da sua casa, aqui para nós, possa entender que Deus tem poder para curar, para resolver, e não há treva, irmão, não há treva, não há profundidade de escuridão que o nosso Deus não possa entrar lá e levar a luz para aquele lugar. Amém? Creia nisso. Pastor Wagner, vamos para aquele dia fatídico. Vamos lá. Leva a gente para aquele dia. Como é que foi o momento em que o senhor, a sua família, sua esposa recebeu essa notícia? O que passou na sua cabeça? Pastor, de repente a gente observou que a barriga da minha filha sendo, né? Então a minha esposa que percebeu, não fui eu. É sempre as mulheres que percebem, né? Elas têm um feeling. Detalhistas. Né? Então nós fomos para o hospital para ver o que se passava com a nossa filha, porque estava assim uma coisa grande assim, bem assustador. E chegando lá, ela começou todo aquele processo dos médicos avaliarem. E aí, quando chega na parte da ecografia, ali nós vemos que a mulher estava nela, e depois começou a chamar um médico, chamar outro médico, e
toda aquela movimentação, a gente fica, é óbvio que nós ficamos muito tenso com aquela situação. Depois precisou fazer um outro tipo de exame mais específico. Foi ali que nós recebemos a notícia e eu me lembro quando o médico chamou a gente e disse para mim, para minha esposa, que a nossa filha tinha um tumor de aproximadamente 14 centímetros no fígado. E essa notícia, ela a gente sem chão, e eu lembro que a minha esposa olhou para mim e disse: o que nós vamos fazer agora? Porque a notícia foi muito dura, a notícia foi muito direta, até não tinha como ser de outra forma. Era a realidade do momento, não saiu de lá, já ficou para o tratamento, então foi uma notícia muito dolorosa. Naquele momento, eu não sabia nem como orar. Eu me lembro que a primeira pessoa que eu liguei foi para o pastor Alderico. Eu liguei para ele: ora por mim. Meu Deus. A minha filha foi diagnosticada com câncer. Ora por mim agora, eu preciso da oração. O nome dele foi o primeiro nome, né, que veio na minha mente. Ele é um querido, né? E um amigo. Alderico é uma benção. E um amigo meu, assim, de coração. Ele: mano, o que está acontecendo? O que se passa? E eu fui explicar a situação para ele: olha, estou aqui no hospital com a minha esposa, com a minha filha. A minha filha acabou de ser diagnosticada com cancro no fígado. Eu estou mal, meu coração, o meu chão foi baixo. E ali, aquele momento, eu e minha esposa, a gente se abraçou, a gente chorou, e a gente só tinha uma incerteza muito grande do que seria esse processo. Era tudo muito novo, a gente não sabia, apesar do nome, né, cancro, você digerir essa informação: sua filha está com câncer, e ela tinha 5 meses de vida, e ela ia fazer 5 meses no dia seguinte. 5 meses de vida, então muito pequenininha. O nosso sonho ali é você ver aquela criança, você imagina como pai, todo o processo normal, de repente... Eu imagino, pastor, desculpa eu interromper, mas para quem está em casa, está nos assistindo, um tumor de 14 centímetros numa criança de 5 meses é quase 1/3 do tamanho da criança. Exatamente. É algo absurdo, não é? Então, sim, consigo imaginar isso que... Aí foi muito duro, porque naquele momento a minha esposa já não saiu mais de lá, ela ficou com a minha filha, e daí vem um processo que Deus começou a tratar em mim. Deus começou, porque naquele momento, aquele momento que não está entendendo nada do que está acontecendo. Você está vivendo uma tensão, você está vivendo um problema, e talvez alguém esteja vivendo assim. No momento você pode não estar entendendo absolutamente nada, e pode ser que você tenha muitas indagações, assim como eu tinha. A sua crença, que você vê aquela situação, a fé é muito importante, mas eu digo que a primeira semana, para mim, foi a semana mais dolorosa, porque a ficha ainda não tinha caído. De você saber que você tem uma filha que está com câncer, enfrentar um processo que você nem sabe como é uma incerteza. A criança... E tudo que deve vir na mente é aquilo que é de senso comum: é câncer, é morte. Exatamente, né? Exatamente. Então, a minha esposa e eu passamos, assim, muita tensão, muita incerteza. Vou lá e eu tive que ir para casa para dar notícia para os meus 2 meninos. E eles estavam numa casa de um amigo nosso, e eu disse para esse amigo: olha, fica com eles um pouco, porque eu estava sem estrutura para dizer para os meus filhos que a irmã estava com... Então eu fui para casa, eu tomei um banho para dar uma refrescada, e foi ali que começou um processo muito difícil para mim, que eu vou passar a explicar aqui, que eu chamo a minha semana do Getsemane. Que quando eu chego no meu quarto, o berço dela estava lá. Eu não queria de maneira alguma indagar a Deus ou questionar Deus. Mas quando eu olho para o berço da minha filha,
eu vejo o berço vazio. E aquele vazio foi me corroendo. Porque na minha cabeça, ao olhar para o berço, eu imaginava. Aqui. Uau. E aquilo me corroía. Eu ia para o jantar com os meus 2 filhos, a minha esposa não estava lá e nem minha filha. Eu via um vazio. Então, todo lugar que eu caminhava, eu enxergava um vazio, faltava alguma coisa. Faltava minha esposa, faltava minha... Chegava no momento de dormir, eu não tinha nem minha esposa, nem minha filha. Então, esse vazio, ele me perseguia. Quando eu ia no hospital para visitá-la, eu entrava no carro, eu via a cadeirinha da minha filha. E quando eu cadeirinha, e na minha cabeça, eu pensava, ela tinha que estar aqui. Então, o que eu estava fazendo inconscientemente? Questionando Deus. Inconsciente, mesmo não querendo questionar, a minha humanidade humana estava dizendo assim, por que ela não está aqui? Então, todo esse processo, inicialmente, foi muito difícil. Até que eu entendi uma coisa, que Deus me deu uma percepção que era como se eu estivesse numa sala escura. Isso aqui, eu vi aquele texto, aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus, mas a imagem que Deus me deu pessoalmente, foi como se eu estivesse numa sala escura. E nessa sala escura, eu vi uma cadeira. E eu sentei e eu não enxergava nada. É claro, está escuro. E ali eu fui percebendo que eu tinha que primeiro me aquietar. Descansar, né? Aquietar as minhas emoções, o meu coração, Deus. As minhas indagações, elas foram indo embora, porque eu aprendi a ouvir a voz do silêncio. Eu percebi que o silêncio emite uma voz. Só que eu não conseguia ouvir essa voz com a minha alma perturbada. Eu não conseguia ouvir uma direção de Deus enquanto perturbado. Então pensa, o povo de Israel estava saindo, Faraó está vindo atrás, e Deus fala para Moisés, diga para o povo, aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus, mesmo sabendo que tem um grande exército com uma fúria querendo te matar, te perseguir. Então como que você aquieta quando você tem um problema como eu tive? Um gigante que é difícil de tombar. Então, nesse silêncio, eu comecei a perceber que essa voz de Deus, consegui ouvir essa voz de Deus, e a partir do momento que eu começo então a aquietar o meu coração, aí começa o processo, onde Deus te direciona a confiar na sua soberania. É difícil confiar, pastor? É muito difícil. Eu costumo dizer que eu tive 2 experiências na vida marcantes. A primeira foi quando Cristo me encontrou e me salvou. E a segunda foi esse momento. Por quê? Se acontecesse com a minha filha mais velha, de 15 anos, ou com meu filho de 9 anos, eu poderia dizer a eles, tenha fé. Creia. O pai vai orar, a igreja vai orar, os amigos vão orar. Vamos crer, meu filho. Mentalidade, mentaliza a sua vitória. Né? Percebem. Mas como que você fala isso para uma criança de 5 meses? Que é não, a tua fé, né? Não que é não a dela, entende, entre aspas, que né? não entende absolutamente nada do que está passando com ela, não tinha consciência nenhuma, e ali é a primeira vez que eu encontro com a minha humanidade, de perceber que realmente eu sou impotente. Que naquele momento eu percebi que, de fato, todo o meu argumento de fé, de crença, é da palavra de Deus. É claro que tem o seu efeito, mas ela não estava. Era o meu desespero. Era a minha angústia, dizer, Deus, né, por favor,
entra com a providência aqui agora, cura, né? Faça algo extraordinário. Mas ela não estava percebendo isso. Então isso fez com que a minha fé se esticasse. Mas na minha fé eu tive que entender que realmente eu sou impotente, que eu tenho essa humanidade. Então eu tinha dificuldade, pastor, de reconhecer minha vulnerabilidade. Por quê? Você vai trabalhando na sua fé, você vai criando, né, uma fortaleza. Você sabe que tem inimigos, você sabe que vai ter gigantes, você sabe que vai ter problemas, e você acaba criando dentro de você uma capacidade de resposta aos problemas que vão surgir. Então, praticamente, você tem uma resposta para cada situação. Torna uma pessoa forte mentalmente. E você pode pensar que isso vai dar sempre certo, vai dar sempre resultado. Naquele momento, eu entendi que eu não tinha armas mais. Não tinha resposta nenhuma. Eu não tinha respostas. Eu assumi a verdade. Eu assumi que eu sou fraco. Eu assumi que eu estava diante de uma situação que me colocava, que colocou a minha fé em choque, que colocou a minha crença, tudo aquilo que eu construí antes. E agora? Você vai continuar crendo? E agora? Você vai continuar com a mesma motivação? Você vai continuar com o mesmo amor? Você vai continuar com a mesma fé? Você vai continuar me servindo com o mesmo empenho? Esse é um ponto que eu até coloquei aqui, ó. Como é que foi ser pai numa hora dessas? Como é que concilia a fé que a gente prega ao mesmo tempo em que o medo tá ali, ó, batendo na porta? Olha, é muito delicada essa situação, porque eu estava sangrando. Como pai, literalmente eu estava todo fragmentado, todo partido, cheio de dor, cheio de angústia, porque todo dia era um diagnóstico diferente. Então, eu não sabia o que esperar. Então, como pai, eu imaginava, hoje pode ser meu último abraço. Pode ser a última vez que eu vou ver minha filha. E cada vez mais a gente viu o estado dela, o diagnóstico, a notícia. Então, todo dia era um impacto. Não tinha um dia, não tinha uma notícia que nos deixasse bem animados. Não, era muito pelo contrário. Então, como pai, era uma dor imensa. Mas aí vem a fé. A fé é importante, porque a fé, ela te conecta com o Criador. Ela te conecta com aquele que pode fazer. Uau. E essa esperança pode ser hoje. Então, tá ali um pai que está sangrando, que tem uma filha que está com câncer, a sua humanidade está toda em pedaços, mas ele tem fé que no caminho do hospital Deus pode fazer. Amém. Então essa faísca de fé, essa faísca de esperança até o hospital, ela te alimenta. Então, mas naquele dia não aconteceu. No outro dia também não aconteceu, mas o outro dia a faísca está lá de novo, mas pode ser hoje. Vai que Deus decide ser agora. Então foi isso que sustentou a gente. Foi isso que nos alimentou a nossa esperança em Deus. Por isso que a palavra principal para a gente, né, que cremos em Cristo, é a nossa esperança. Amém. É a nossa esperança de que o problema que você esteja vivendo na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, tem esperança. Amém. Porque essa expectativa do milagre não pode perder em nós, porque às vezes nós, quando recebemos um diagnóstico pesado, a gente entende ou percebe talvez que não vai acontecer. Mesmo que não aconteça, não deixe de crer. Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa entre confiar em Deus é que é difícil você orar. Faça a sua vontade. Porque a vontade de Deus poderia ser ter levado a minha filha.
E se ele escolhesse levar a minha filha, estava tudo bem. Isso é confiar. É você confiar que o pai, de verdade, ele tem um plano. Hoje eu entendo a soberania de Deus de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais concreta na minha mente, porque a soberania de Deus não falha, os planos de Deus não podem ser fracassados. Deus poderia ter curado a minha filha, mas como Deus ele quis curá-la para permitir esse processo, para que a gente pudesse aqui contar sobre ele. Então, Jó disse assim, olha, antes eu ouvi falar de Deus, agora eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus na tormenta. A Bíblia diz que Deus falou com Jó no meio da tempestade. Então, que você ouça a voz de Deus no meio de uma tempestade, no meio de um diagnóstico tão pesado, tão doloroso, tão desafiador que é o diagnóstico de câncer. Isso me faz lembrar quando Jesus estava lá no... Você falou, né? Você está vivendo o Getsemane, mas antes de começar, quero dar... Seja bem-vindo aqui o pastorzão Alderico. Você chegou atrasado, Vaso. Você quer sentar aqui com a gente? Glória a Deus. Pastor Alderico está aqui, galera. Glória a Deus. Jesus estava lá no Getsemane e eu preguei isso uma vez e chocou algumas pessoas. Eu disse assim, Jesus ele não queria fazer o que ele fez, né, nesse primeiro momento, porque ele olha e diz para Deus, Deus, sabendo o que estava por vir, ele disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita. Né? Quem tribulação? Ninguém quer passar, né? Quem que quer passar por problemas? Ninguém quer passar. Mas eu acho que o mais difícil é isso, é entender a vontade soberana de Deus e você se sujeitar a ela. Sim. Como que foi... A pastora Valdirene não pôde estar aqui com a gente, mas via ela e como é que você... como que você reagiu, pastor, com a pastora Valdirene nesse tempo? Porque ainda com toda a dor, e o senhor vai entender o que eu quero dizer, eu acho que para a mãe é ainda mais difícil do que para o pai. Porque tem todo aquele... A mãe, a pastora estava com a Helena Vitória no ventre 24 horas, todo aquele tempo, e essa Vitória nasce, e é a alegria, aquele renovo de Xodoba. Eu sei porque o Samuel nasceu em 2023. O meu Samuel, o meu pequeno. Então, eu estou me colocando no seu lugar e eu não consigo me imaginar no seu lugar. Mas como é que o senhor via a pastora Valdirene? Como é que ela entendeu isso tudo? Claro, não é a mesma coisa ela falando, mas... Claro. Né? Pastor, eu costumo dizer que se eu pudesse acrescentar alguma coisa na Bíblia, eu colocaria o nome da minha esposa lá na galeria dos heróis da fé. Então, a minha esposa é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa muito forte, que eu nunca imaginei ver tanta força, tanta fé, tanta esperança, cuidado, tanto amor, que eu vejo ela cuidando da minha filha. Incansável, né? Incansável. Então, o meu processo foi muito difícil, né? Porque eu acabei doando o fígado para minha filha, mas todo o processo, ela passou muito mais. Ela que eu não vi de agulha, de sangue. Essas coisas eu acho que eu não teria condições, capacidade para ver o que ela viu e sofrer como ela sofreu. Então ela recebeu da parte de Deus, eu creio, uma graça sobrenatural, uma graça para suportar, uma fé para suportar esse processo. Então ela é uma pessoa que eu tenho muita admiração, uma pessoa que eu entendi que Deus colocou do meu lado. Ela é uma pessoa de muita fé, com muita força. Amo a minha esposa e sobretudo por ver o quanto que ela em nenhum momento eu vi a minha esposa reclamar. Em todo momento eu via ela cuidando da filha com muito amor, com muito zelo. Ela com mais 2 filhos, ocupada comigo, com a casa. Então
Então, uma mulher extraordinária, uma mulher cheia de Deus, e eu vejo como que Deus foi com ela e como Deus está sendo com ela, Glória a Deus. porque o processo pós-transplante, depois a gente pode falar um pouco, ele é um processo muito complicado. Muito complicado. Talvez até mais complicado do que a cirurgia em si, porque grande parte das pessoas não sabe o que é ter um filho ou uma filha transplantada, que é o meu caso, os cuidados que você deve ter e o quanto que isso desgasta a vida dela, a energia, o tempo dela. Então isso mostrou para mim como que a fé dela é sólida. Uau. Ela não é aquela pessoa do púlpito, ela não é aquela pessoa que está sempre falando, ela é aquela pessoa mais reservada, mas a fé dela é algo que... Glória A fé Deus. dela é algo de ver, né, quando eu vi a minha esposa cuidando da minha filha, que eu ia visitá-la, que eu via aquele amor, eu voltava renovado, porque tá lá uma mulher forte, uma mulher de pé, uma mulher valorosa, uma mulher virtuosa, uma mulher que Deus passe de sabedoria para suportar esse processo e não reclamou em nenhum momento. Glória a Deus. O senhor falou que ela fez uma pergunta para o senhor, né? E agora, o que que nós vamos fazer? O que que o senhor respondeu para ela nessa pergunta? Eu não sabia. Eu disse, eu nem sei o que eu respondi na altura, porque a gente só chorava. Talvez, se eu tô aqui, essa pergunta me fez voltar lá, agora, lá naquele dia, é crer. Talvez eu disse isso para ela, já não sei. Mas eu estava tão abalado, como eu disse, tão abalado que eu não tinha resposta. Nem eu sabia o que fazer. Então, há momentos na vida assim que a gente não sabe o que fazer. Não sabe, porque a situação, ela tirou tanto o nosso chão que você perde toda a sua capacidade de visualização. A dor é tão grande que você, naquele momento, a única vontade, o que mais passava na nossa cabeça é gritar, é chorar, é pedir ajuda. E foi o que eu fiz, né? A primeira pessoa já disse aqui, Pastor eu Derico. liguei pro pastor, rapaz, ora por mim agora. Ele, o que está acontecendo? Eu, ora por mim agora. Minha filha acabou de ser diagnosticada com câncer. Então esse processo inicial foi... Eu não sabia o que fazer. Eu tinha muitas dúvidas, como eu já disse aqui, Sim. muitas indagações, e Deus foi corrigindo essas indagações no caminho. Deus vai nos ficando Glória a e Deus. forjando a gente para viver essa história, né? Como é que foi compartilhar com a igreja isso tudo e como que vocês, enquanto família pastoral, sentiram o apoio da comunidade batista Renascer? Olha, Deus nos deu também essa graça de continuar pastoreando mesmo diante da tormenta. Eu continuei desempenhando a minha atividade, não com tanta eficácia por conta da situação, o tempo era limitado, mas eu consegui, de uma certa forma, pastorear a igreja, pregar, estar lá na frente. Eu evitava, de todo jeito, tocar nesse assunto, porque, na verdade, eu estava muito abalado com aquela situação e aquilo mexia muito comigo, então eu era mais reduzida para não, até mesmo por conta da minha própria estrutura, mas a igreja, de modo geral, ela foi um grande braço de apoio, um grande braço de suporte para mim, para minha casa, para minha família. Eu amo a igreja que eu pastorei, deu essas condições de pastorear, os irmãos nos apoiaram muito, nos amaram muito, a igreja orou, e não somente a nossa igreja. Uma coisa que eu fiquei assim muito maravilhado são os amigos que você vai fazendo na jornada. Pessoas começaram a orar por nós, irmãos foram até o hospital, falando assim, pastor, nós não podemos entrar aí, mas nós estamos com uma equipe aqui de intercessão aqui na porta do hospital, orando com as mãos, então eles enviaram
aquilo era um bálsamo, uma renovação, e de repente pessoas de outros países, do Japão, da Rússia, pessoas que começaram a enviar mensagens para a gente, estamos orando, porque a história da Helena, ela fugiu e Deus espalhou, e pessoas foram, olha, ora pela menina, ora pela Helena, ora pela Helena. E isso foi maravilhoso, porque a gente recebeu da parte de Deus muito carinho, né? Então, você que está enfrentando alguma situação, faça parte de uma igreja. Você fazer parte de uma igreja, porque nessas horas você vai encontrar irmãos, irmãs, pessoas, amigos, amigas, que de fato vão orar. E o que eu aprendi nessa história foi, tem pessoas que de fato vão orar por você. Tem pessoas que vão dizer que vão orar, mas não vai. Para cumprir aquele, olha, papel. Conta comigo, né? Mas tem pessoas que você sente que realmente compraram a sua briga, compraram a sua guerra e incansavelmente estão orando. Hoje, às vezes eu vou em algumas igrejas, eu fui agora nesse sábado, eu estou lá no culto, alguém tocou aqui no meu ombro, eu olhei para trás e olha, como vai a sua filha? Eu orei por ela. Uau! Então isso sempre me incomodou. Eu fui aqui na Capu comprar Quando eu entrei lá na Capu, uma senhora, irmão Wagner, como está a sua filha? Uau! Eu nem conhecia aquela mulher, mas ela me conhecia e conhecia a história da minha filha. Então, isso nos ajudou muito, esse apoio da igreja, irmãos, do meu pastor lá no Brasil, foi muito bom, sabe? Foi muito bom. A gente recebeu muita graça de Deus, a igreja sempre nos apoiou. O salmista vai falar, não é, pastor, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso ter medo, porque o Senhor está com a gente, Deus está conosco, não é? E nesse vale da sombra da morte que o Senhor estava caminhando, aparece então a mão de Deus ali, uma luz no fim do túnel, e há uma possibilidade de transplantar o fígado da pequena Helena. E quando veio essa possibilidade do transplante, o que o Senhor sentiu quando soube que o Senhor era um doador compatível? Primeiro, a minha filha passou por 7 sessões de quimioterapia, que também foi um processo muito duro. Ela está, né, porque aqui em Portugal eles preferem que seja um doador cadáver, porque na medicina eles entendem que a partir do momento que a pessoa doa um fígado ou qualquer outro órgão, já não é considerado pela medicina uma pessoa 100% saudável. Então eles fazem de tudo para que não seja um doador vivo, né? Porque é pegar um paciente que está saudável e deixar ele doente, entende? Então eles começaram, então o processo, ela estava na lista de espera, só que ela precisava, minha filha tinha 5 meses de vida e era muito pequena. O fígado que ela precisava era um fígado muito específico, tinha que ser um fígado bom. Eles até falavam que em Portugal tem uma estatística que todos os dias, né? Isso era estranho pra gente, né? Como que nós vamos orar, Senhor? Mata alguém. Para socorrer a minha filha. Então era uma situação muito complicada, porque a gente precisava daquela situação, mas jamais que nós iríamos orar para que isso acontecesse. Como que você para que alguém morra, que tenha um filho saudável, para salvar a sua filha? A dor do outro para que a tua dor não aconteça, né? Nós oramos e pedimos a Deus para que Deus entrasse com providência e que Deus fizesse a sua vontade. Então, a fazer os exames, apesar que eles falaram que eu não poderia ser o doador, por conta da minha estatura, por ser alta, minha filha muito pequena, não tinha assim tanto peso, então o fígado era desproporcional ao tamanho dela. Logo,
já tinha essa impossibilidade, mas teve um médico lá que decidiu fazer todos os exames. Então eu fiz todos os exames possíveis e no final deles chegaram à conclusão que eu era 100% compatível. Uau. E aí começa então e fazer toda aquela triagem, se eu estava disposto, né, a fazer isso. E obviamente que eu disse que eu quero fazer isso, eu estou disposto a doar esse fígado para minha filha. Então, 6 meses após o diagnóstico, foi até um processo muito rápido, estava no mesmo dia. Então veja, mais uma vez eu faço menção aqui à minha esposa, ela tem a filha e o marido, e o marido e os 2 filhos espalhados em casa de irmãos e irmãs. Então a minha família estava todo mundo longe um do outro. Então foi um processo muito difícil para ela. Em Coimbra foi um processo assim delicado, uma cirurgia muito complexa, uma cirurgia minuciosa, mas graças a Deus foi muito prazeroso fazer isso. É uma coisa que eu me orgulho muito. Eu me lembro que lá no hospital tem um cartão onde você tem que prestar um depoimento que você está fazendo aquilo de livre e espontânea vontade, que é um ato altruísta, que você não pode indenizar. Tem todo um processo jurídico, né, que precisa ser tudo registrado. E aquele momento me orgulhava muito, né? Poxa, eu estou fazendo algo de bom. E eu até disse para minha esposa, eu disse assim, amor, se a minha vida terminasse aqui, eu cumpri o meu propósito, que é poder servir a minha filha, poder ajudar a minha filha no momento em que ela precisa. Mas naquele momento eu tive aquela sensação, né, de sentir o amor de Deus entregando o seu filho, né, por mim. Como foi um ato tão amoroso da parte de Deus de entregar. Para mim aquele ato é algo que eu me orgulho todo dia. Quando eu olho para minha filha, eu vejo o amor de Deus ter me dado a mim a honra de poder ter feito, né, algo para minha filha. É aquilo que eu estava dizendo lá no nosso início aqui do podcast, que Deus é soberano. Então Deus já tinha tudo isso desenhado, né, na sua eternidade. Na virada do ano, Deus, esse ano vai ser um ano espetacular. 2 meses depois, eu tenho essa notícia. Então Deus muda a sua agenda, mas Ele não muda. Aleluia. Deus intervém na nossa agenda. Amém. Ele intervém nos nossos projetos que você... Então, naquele ano, eu entendi que o que realmente importa é a vontade de Deus, é você viver a estação que Deus escolheu, é para você viver. Bênção. E eu vejo de uma maneira errada, né? A maioria das pessoas tem um pensamento errado sobre bênção. Quando você fala, o irmão recebeu uma bênção, as pessoas já pensam logo em algo material, né? E em nenhum momento na palavra fala é algo por si só material. Ela vai muito mais além do que algo material que você possa ter. Eu acho que isso é fantástico. Agora, olhar para esse testemunho seu, e eu sempre defendi algo, e sempre falei isso quando me perguntam como é que é. Eu sempre digo assim, cara, eu acho que a maior questão de ser pai é Deus pegar um título que é dele e emprestar ele para você, e você ter alguém que te chama pelo título que é de Deus, mas ele chama você. Deus é o pai, né? Então, a gente exercer esse título, isso por si só já é maravilhoso. Agora, você teve, eu não sei se eu posso dizer uma oportunidade, porque é uma oportunidade que ninguém quer ter, e isso é uma realidade, mas para além de ter esse título, pastor,
você ainda pôde fazer o que Deus fez por nós, né? É. Você deu um pedaço seu para que o seu filho pudesse crescer saudável. Deus deu um pedaço dele, o seu próprio filho, para que os outros filhos pudessem crescer saudáveis. Eu penso assim, como pai, é óbvio que talvez a gente faria isso, como você disse, olha, eu vou ser o doador, e nem pestanejou. O que eu quero levantar aqui de questão não é se houve uma dúvida, quanto que não houve. Sim. Na hora é aquilo Exato. e vamos lá. Mas você teve algum medo? Você teve medo disso tudo? Teve alguma coisa nesse sentido? Poxa, agora eu vou ser o doador. Um medo de... Seja ele qual for. Pastor, eu não tive nenhum medo. Sinceramente, eu estava tão cheio de convicção que eu entendo que o pai, ele é o provedor. E se ele pode fazer alguma coisa, ele deve fazer. Então, eu via aquela situação como a principal missão da minha vida. No momento, para mim, não importava mais o ministério. Não importava mais para mim aquilo que eu imaginava como ministro, sabe, do evangelho, como pastor. Aquele momento, para mim, era fazer aquilo que deveria ser feito naquele momento. Então, eu não tive medo, eu tive certeza de que Deus, porque até chegar nesse ponto, Deus já tinha trabalhado muito o coração do Wagner, a humanidade do Wagner. Então eu fui tomado por uma sensação de prazer. E a mesma coisa, Cristo fez isso. Ele não fez isso com medo. Ele não fez isso relutando. Ah, poxa, eu vou morrer lá naquela cruz. Ele fez aquilo cheio de convicção, que era aquilo que deveria ser feito. A palavra ainda vai dizer que ele olhava lá na frente, né? Então, o fruto daquilo que estava acontecendo. E eu digo sempre, a pessoa que teve todos os seus dias revelado foi Cristo. Então Cristo, desde o momento que ele nasceu até a cruz, ele sabia exatamente o que iria acontecer. Por isso que algumas vezes Cristo fala, ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia exatamente cada minuto, né, da sua vida aqui. É do seu tempo. Nós não temos essa oportunidade, e graças a Deus por isso, né? Senão a gente iria fazer batota, aí como diz aqui em Portugal, iria sabotar o processo. Mas a verdade é essa. Deus já tinha desenhado isso. E eu estava naquela condição cheio de convicção de que vale a pena você confiar em Deus. Então eu estava tranquilo. Até antes da cirurgia, os médicos foram lá na sala, me ia tomar algum tipo de medicação para ficar menos ansioso. Eu disse que não precisava de nada disso e eles viram que eu estava super bem, porque normalmente tem pessoas que ficam tenso nessa situação porque é uma cirurgia, porque na verdade a minha barriga foi totalmente deitar ali e não sair mais dali. Exatamente. Né? E foi uma cirurgia complexa, onde os seus órgãos são literalmente tirados para fora. E havia também o processo. Talvez o medo que eu tive, aqui pensando, era disse que, apesar de todos os exames apontar algo que é 100% certo, poderia correr o risco de, quando me abrir, ver que não era aquilo que eles viram nas imagens. Então isso me assustou um pouco. Tomara que seja tudo igual, né? Tomara que a conta feche aí e dê tudo certo. Então isso me gerou um ponto de preocupação, porque ele só faria a cirurgia com a minha filha depois que certificasse que eles não iriam abrir simultaneamente. Então primeiro faz no certifica que está tudo bem, para depois começar o processo com a minha filha. Então pensa, nessa tensão, eu acho que eu tive um pouco de medo, mas aí já nessa altura eu já estava lá dormindo, né, porque você não vê nada, mas antes disso eu fiquei
tudo dê certo, né? Que tudo, se o Senhor me trouxe até aqui, eu acho que o Senhor vai completar esse trabalho de uma forma total. Maravilha. Agora, uma situação que a minha filha, ela, depois de ser transplantada, ela tem um problema, que é o problema que ela tem uma parte que é obstruída no fígado e só uma parte que trabalha. E depois disso, ela teve que fazer mais uma operação semelhante ao transplante, em termos de complexidade, porque eles tentaram perfurar a parte lá que está com a explicar os detalhes, né? Eu não sei muito explicar sobre isso, mas não conseguiram fazer o que eles imaginavam. E eu lembro, aí esse dia foi um dia muito doloroso para mim, que a médica veio dizendo que o processo não foi bem sucedido. Então fez toda aquela cirurgia complexa para tentar resolver o problema e eles não conseguiram resolver. E ela disse assim para a gente: o risco que a sua filha corre, no momento ela pode ser transplantada de novo, ela pode perder o fígado que você doou. Aí quando ela me disse isso, que ela pode perder o fígado que você doou, aí meu coração gelou, eu chorei, eu fiquei abalado, falei, poxa Deus, sacrifício, tanta luta até aqui, e agora mais essa. E aí Deus me falou uma coisa, porque na minha cabeça era, eu sou o doador, eu sou 100% compatível com a minha filha, ela tem um problema, ela acabou o problema, resolveu a situação. Por hábito é o que a gente pensa, que por norma eu pensei é isso. Dessa forma. Só que quando a médica chega e conta essa notícia para mim... E a médica ainda chegou chorando. Para a própria médica tá chorando. Porque ela disse, nós fizemos tudo que a medicina tem conhecimento, nós fizemos. Ou seja, na medicina, eles não entendem o porquê isso aconteceu com a Helena. Eles não têm uma resposta. O caso dela talvez está sendo estudado, talvez em outro país, para ver se já teve algo semelhante a dela. E aí, aquele momento, Deus falou, agora é comigo. Você pensou que você era a solução, você nunca foi a solução. Uau. Eu sou a solução. Deus, me perdoa. Me perdoa a minha ignorância, né, a minha de certa forma, de achar que eu era a solução. Então, mais uma vez, eu me sujeito à soberania de Deus. Veja o quanto que a nossa humanidade é fraca. O quanto que a nossa humanidade pode perder-se no caminho nessa construção da dor, do sofrimento, da angústia. Você tem aquela sensação de prazer, não, eu doei o fígado para minha filha, resolvi como se você resolvesse o problema. E Deus, espera aí que você vai ouvir uma notícia que você não gosta, que você não vai gostar. Aí Deus fala, aí mais uma vez Deus te redireciona para aquilo que realmente importa, é você crer nele, é você ter fé. E aí a minha filha, ela ainda tem esse problema, ela continua sendo avaliada sempre, e esse processo de transplante, a minha esposa ficou 1 ano e pouco sem contato com ninguém. Ela não ia para a igreja, ela não poderia, porque a minha filha não poderia ter contato com pessoas. Eu não poderia receber pessoas em casa, porque tem toda uma logística, porque ela tem uma imunidade, pode pegar infecção, ela pode pegar bactéria. Esse processo pós-transplante, né? Pós. E a minha esposa, ela contou, eu não trouxe aqui apontado, mas ela contou os dias em que ela ficou internada, ou seja, ela passou a maior parte de 1 ano internada com a filha, porque ela tinha vezes que ela alta, no dia 48 horas após, ela tinha que voltar, porque teve uma outra recaída. Então a nossa vida era essa durante muito tempo, sabe? Agora que deu uma estabilizada, porque os médicos permitiram que ela pudesse socializar com restrição,
temos muita restrição com ela. Ela não pode estar numa sala muito fechada, porque o corpo dela absorve. Então, temos todo um cuidado. Às vezes a gente está na rua, alguém vê ela e quer tocar nela, aí a minha esposa não toca não. Aí a pessoa, mas por quê? Aí a gente conta a história. Aí a pessoa fica impactada, ou seja, abre oportunidade para a gente falar do nosso Deus. Então, eu lembro uma história que a minha esposa foi comprar um remédio na farmácia. Ela foi um remédio e a senhora, eu acho que perguntou para ela por que ela estava comprando esse remédio, e ela vai explicar a situação da minha filha. Quando ela explicou a situação da Helena, ela falou assim, me dá um abraço. Era isso que eu precisava ouvir hoje. Então, às vezes, aprendeu nessa história que existem pessoas que têm problemas e outras pessoas têm constrangimento. Então a gente precisa discernir o que é problema e o que é constrangimento. Um constrangimento, eu sempre dou esse exemplo. Os irmãos de Davi. Tinha constrangimento com Davi. Tinha um problema que era Golias, que eles estavam menosprezando totalmente. Então, os problemas, eles são reais, são duros, mas os constrangimentos em si são coisas que podem ser tratadas numa dimensão mais leve, entendeu? Que história, pastor. O senhor falou antes, né, da igreja, a igreja reagiu daquela maneira e clamou e sofreu com vocês, chorou com vocês. Mas o senhor falou em nenhum momento de pastorear, né? Como é que foi liderar um povo que estava, de certa forma, quebrado junto com o seu pastor? Como é que foi essa experiência? Como é que o senhor lidou com isso? Como é que a igreja lidou com isso? Eu penso que o que me levou a ter essa atitude é a experiência da minha vocação. Na vocação, no nosso chamado, isso faz parte do processo. A dor, né? Cristo ele não parou quando ele foi perseguido, ele não parou quando ele foi maltratado, ele não parou. Continuou fazendo a sua missão. Então, eu penso que a consciência do chamado em si faz com que a gente coloque, né, tudo aquilo que nós cremos em prática, porque é nessa hora que nós temos que ser um exemplo. No sentido, eu também passo por situações, o justo também sofre. A enfermidade também chega na casa daquele que ministra, Uau. Na casa daquele que prega, na casa daquele que está na frente, entende? Então, você é um ser humano como qualquer outro. Que é onde nós podemos demonstrar na prática que Deus é com você. Que Deus está com você e que a sua missão está acima de qualquer outra situação. Então, eu entendo isso muito bem, que a minha missão, ela está acima de qualquer dor que eu venha passar. Eu sempre conversei com a minha esposa, eu e ela, independentemente do desfecho dessa história, nós iríamos continuar servindo o nosso Deus fazendo a mesma coisa. Glória a Deus. Não iríamos ficar decepcionados. Senhor, eu te sirvo, eu sou fiel a ti, eu ministro todo domingo, eu pastoreio, eu dou conselho, eu vou num pequeno grupo. É aquilo que Jó falou, né? Se eu pude receber o bem até aqui, também então, não posso receber o mal. Né, faz parte do processo, e o meu processo é diferente do seu, e assim, outros são muito diferentes, entende? Então nós temos que entender, eu penso que nós temos que entender que se Deus permitiu que eu e a minha esposa passassem a situação, ele tem um propósito que talvez no momento, agora, não é perceptível, mas que é necessário. Para mim, é necessário para a igreja, o quanto que eu mudei, o quanto que a minha mente se expandiu, o quanto que o meu coração agora
alguém fala assim, pastor, eu quero conversar com o senhor, eu quero pedir um conselho ao senhor. Eu tenho uma filha que está com câncer e eu posso entender essa pessoa. Já vem outra base, né? Eu posso assistir essa pessoa de conceitos, de argumentos, Mas de vivência. mas de vivência. Ó, Deus foi na minha casa. Eu acredito que para a igreja ver a manifestação de Deus em cada processo e ver a reação tanto sua quanto da pastora Valdirene nisso tudo, os teus outros dois filhos, a mais velha e o Tomás, eu acho que porque para eles também não deve ter sido fácil e talvez até por ser criança essa assimilação deve ter sido ainda muito mais intenso e mais difícil, né? O meu filho, ele né? Alguém na igreja perguntou para ele, Thomas, você está bem? E ele disse, como eu estou bem se a minha irmã está com câncer? Uau. Aí o membro falou assim, pastor, o seu filho, eu perguntei para ele como ele estava, até então ele não tinha manifestado que ele estava sofrendo com aquela situação toda. E ali me deu um grande alerta. Eles também estão sofrendo. Então, foi um processo duro para todo mundo, sabe? Um processo de forja, Deus, uma maturidade, porque conhecer Deus dessa perspectiva também é muito maravilhoso, porque Ele está com você em todo o tempo. Ele está ao seu lado em todo o tempo. E quando você sente que Deus está ao seu lado nessa situação, você tem uma de você. Você tem uma estrutura que não vem de você. Vem dessa graça que trabalha através da nossa fraqueza. E aí o Senhor expande isso de uma forma sobrenatural para que você possa assistir outras pessoas, mostrar o coração de outras pessoas com mais propriedade. Porque, às vezes, tem pessoas que desejam que você, nesse processo, que você desista. Ele agora vai desistir. Olha a situação dele. Olha a filha dele. Ele agora vai dar no ministério. É tudo isso que o inimigo quer, é isso, que você dê uma pausa, é que você deixe de lutar. Se você está numa guerra, lute. Entende? Você tem que lutar até o final. E mesmo que às vezes as suas forças indo embora, Deus começa a te dar uma força que você sente de verdade que não vem de você. Eu tive um conselho de uma pessoa que chegou em mim e falou assim, tira férias. O senhor está precisando de férias. Eu entendi o conselho a preocupação, mas não era momento, no momento em que você está... Ali era momento de batalha, né? Momento de guerra. Batalha. Não é momento de descanso. É momento de você... As férias vão vir depois. É momento de você continuar guerreando. E mesmo que você não tenha a percepção de como vai ser o final. Mesmo que você não tenha toda aquela imagem, sabe? É você crer que todo dia Deus pode fazer. E não há coisa mais impactante do que você estar lá no hospital e você ver tem pessoas que têm um problema pior do que o seu. Então, no hospital, você também você tem uma perspectiva da sua finitude mais do que em qualquer outro lugar. Eu vi uma pessoa que numa semana estava fisicamente bem e na outra semana estava se definhando. O câncer consumindo o corpo da pessoa. Então você via aquilo, eu ficava muito... Meu Deus. Hoje eu olho para minha filha, tem 2 anos que isso aconteceu. Ela tem 2 anos de idade. Então, de lá até aqui, todo dia eu vejo a bondade de Deus. Então, hoje eu vejo a minha filha correndo, é a bondade de Deus.
misericórdia de Deus. É o milagre de Deus. Então Deus, Ele não somente nos faz permitir agora que a gente veja o que Ele fez, o que continua, mesmo diante do problema que ela tem que ainda não foi resolvido, Ele continua dizendo, olha, veja o que eu já fiz. Eu sou o mesmo, entende? Então, é isso, todo dia Deus aumenta a nossa fé, Deus aumenta a nossa expectativa e a nossa alegria. Glória a Deus. Tiago fala, tende por motivo de grande alegria, o passardes por várias provações. Então nós temos que ter alegria em provações. É aí que diferencia se nós conhecemos de fato quem é Deus ou não. Uau. Pastor, nesse processo todo, como é que Deus falou com o senhor nesse processo todo? Ele deixou algum versículo? Qual foi a palavra direcionada para o senhor nisso tudo? Olha, meu filho Wagner, é isso. Eu lembro que eu tenho uma estrutura que se eu estou passando por uma situação, eu não consigo falar sobre ela naquele momento, que eu preciso de muita assimilação para entender, para compreender. E eu fui anotando algumas coisas que Deus foi ministrando. Mas teve um momento, que é o texto que eu quero ler aqui. Esse texto foi o texto que Deus é muito grande sobre o meu processo, que foi o apóstolo Paulo que escreveu, 2 Coríntios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Aleluia. E da consolação. Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aí Deus falou, aquela tribulação que eu estava passando era para que eu pudesse consolar outras pessoas com essa história. Então, quem é o beneficiado dessa história? São aqueles que vão receber essa consolação. Mas para receber a consolação, eu primeiro tenho que passar por esse processo. Então Paulo está ensinando exatamente isso. Olha para a minha vida. Veja a minha história. Veja o meu naufrágio. Veja os açoites. O que eu passei. E agora vocês que estão nessa fase da vida, passando por uma luta, receba essa consolação. Mas a fase inicial aqui primeiro, quando você está passando por um problema, você recebe a consolação diretamente de Deus, porque Ele é o Deus de toda consolação. Então, no vale da sombra da morte, né, você que está diante de um diagnóstico, você que está com uma crise, né, no seu casamento, na sua vida financeira, o Deus de toda a consolação, Ele está disponível para te dar essa consolação pelo seu Espírito, que é o nosso Paracleto, que está ao nosso ajuda. Então, nesse momento, você não fala, você só recebe. Então, tem um momento da sua vida que você não fala, é que você recebe. Eu já estive nesse momento e agora estou falando. Mas naquele momento do fogo, das ondas, da tristeza, da angústia, eu estava recebendo dose diária de Deus de consolação. Aleluia. E hoje você é esse instrumento. E aí ele continua dizendo que, olha, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também isso transborda a nossa consolação. Então nós somos consolados pelo sofrimento de Cristo. Então aquilo que Cristo passou, você olha para um problema seu, eu olho para um problema meu e olho para a cruz, que autoridade temos nós? Nenhuma. Toda dele, né? Toda dele. Então eu posso ser consolado porque alguém, como Cristo, passou por um problema por minha causa, por sua causa e por todos. Então Deus permite que primeiro você recebe essa consolação
E agora você pode distribuir essa consolação, partilhando a sua história. Então, como que eu e a minha casa, a minha família hoje, temos a possibilidade de dizer assim, eu sei o que é isso. Eu entendo o que você sente. Eu entendo o que você... Eu entendo a sua angústia, porque às vezes o que eu mais recebi é, Wagner, Deus está com você. Eu sei que Deus está. Eu estou orando. Eu sei que as pessoas oravam. Mas essas pessoas, e graças a Deus, que elas não passaram o que eu passei. Mensagem, às vezes, quando a gente fala assim, olha, eu vou estar orando por você, porque às vezes eu nem sei o que dizer. Então eu vou estar orando. Vou pedir a Deus graça. Agora, quando alguém chega até você e fala assim, eu sei o que você passa. É outro peso. É outra coisa. É verdade. Então, quando nós... É aquela história de Jó. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Não é eu criei. Eu sei. Eu tenho consciência que ele vive. Eu tenho consciência que ele é real. Então, na tribulação, na angústia da nossa vida, quando você está lá, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, né? Não é, vai acontecer isso. Deus está conosco. E agora, essa consolação ela é distribuída para que outras pessoas, com as suas questões pessoais, ao ouvir uma história de que Deus fez, porque às vezes você vai falar de Deus para algumas pessoas, elas pensam em um Deus que está sentado lá no seu trono, que é inacessível, que é difícil, né, de chegar até ele, mas uma pessoa que é humano como você é humano, e você conta a sua história, olha, eu estive nessa situação, nesse vale da sombra da morte, mas a vara de Deus, o consolo de Deus estava sobre mim, o cajado de Deus me puxou, me trouxe consolação, pode fazer o mesmo com você. Então, gera uma conexão sobrenatural, porque a pessoa de fato, ela se abre para aquilo que Deus pode fazer. Então a nossa história hoje, a história da Helena, tem dado para nós muitas oportunidades de falar de Deus e o que Deus fez desse consolo, que é a arte, que é o tema da palavra que eu preguei há algum tempo atrás, que é a arte de você consolar outras pessoas. Uau. Mas para você consolar outras pessoas, você tem que passar. Só que Niltinho, que consola sem ter passado por processo. E essas pessoas não têm autoridade para isso. São os amigos de Jó, que são os conselheiros convencionais. Ah, faz isso, você está vivendo essa situação porque você pecou, porque você não fez isso com o órfão. São pessoas que sentiam o que Jó estava sentindo. Eles não perderam 10 filhos. Eles não enterraram os 10 filhos. Eles não estavam com um problema de saúde. Teve gente que chegou até mim e falou assim, será que não é o seu tataravô que pecou? Será que isso não é uma maldição hereditária? Então você tem de tudo isso. São os conselheiros convencionais. É aquele texto lá de João, né? Quem pecou, ele ou seus pais? Nem ele, nem seus pais. Essa enfermidade veio para a glória de Deus. Então, às vezes, também existem pessoas que falam coisas sem sabedoria e não conseguem entender a dor do outro, entende? Então, a igreja, ela precisa ter esse espaço. Então, às vezes, Deus permite que você passe por uma situação para que você receba a consolação, que você vai sentir a dor do outro. Você vai ter um encontro com a sua humanidade, com a sua fraqueza, com a sua finitude. E agora você pode dizer, assim como Deus foi comigo, Ele também será com você. Eu te entendo. Porque eu sabia que Deus estava comigo, a minha esposa igual. Mas o que a gente queria era de fato algo que só Deus podia fazer. Então, às vezes, um abraço é muito importante, uma mensagem é muito importante, uma canção é
importante, isso é o mínimo que a gente pode fazer, mas isso não resolve. Isso não resolve o nosso o agir de Deus somente. Né? É o nosso problema. Mas quando você encontra... Eu me lembro um dia que eu estava na unidade pastoral, estava lá um culto, e eles estavam orando. Estava todo mundo lá de joelho, eu estava lá. Quando terminou a reunião, veio um pastor e tocou aqui e falou assim: Wagner, eu sei o que você passa. A minha esposa teve câncer. Ela lutou durante 6 anos. Eu sei o que você sente. Não que aquela oração não tenha me impactado, mas essa palavra desse pastor que chegou até mim e disse: eu sei o que você sente, porque a minha esposa esteve entre a vida e a morte, aquilo me consolou. Por quê? Porque eu já tinha recebido a consolação. E o fato é que a Helena Vitória, com seus 2 anos de vida, já pregou muito mais do que a gente pregou na nossa vida toda de ministério, né? Exatamente. E eu vejo nela, eu vejo nela, ela é uma guerreira. A minha filha, isso, né, em desistir por talvez alguma coisa que passa na cabeça, que eu tô triste, que eu tô talvez um pouco mais amuado no dia, eu olho para ela, aquilo passa. Porque aquilo é como se fosse um memorial. Veja o que Deus fez. Como é que ela está hoje, pastor? Linda, ela é linda. Ela é uma criança esperta, uma criança brincalhona, arteira, gosta de bater, né, nos irmãos, porque convive mais com os irmãos mais velhos, tem muita personalidade. Ela manda em mim. Eu penso que ela consegue me dobrar facilmente, porque não sei, é uma ligação que eu não... Eu acho que tem um pedacinho seu lá dentro dela, que tem, faz ela conhecer. Tem, mas é uma coisa que me dobra. Não que os outros não façam isso, eu entendo. Mas é uma coisa, é uma conexão à história, tudo que aconteceu, olhar para ela todo dia, para mim é uma coisa, me dá um ânimo, me dá uma energia, um senso de propósito, assim, fora do comum. Olhando para tudo isso, o que mudou na tua fé, pastor? O que mudou na minha fé? Eu vejo e sinto que a minha fé foi aperfeiçoada. E a fé é aperfeiçoada no fogo. Melhorada. Eu acho que a minha fé precisava dessa tempestade. De você estar fincado mesmo num solo bem, né, cheio de rocha, firme. Então eu acredito que Deus aperfeiçoou a minha fé. Ele tirou as imperfeições, coisas que não tinha necessidade de estar nesse campo da fé, e ele centralizou a minha fé na sua fonte, né, que Deus é a nossa fonte. Hoje, então, eu sinto isso, que a minha fé foi aperfeiçoada, não é a fé perfeita, que eu acredito que Deus ainda fará tantas outras obras que vai continuar aperfeiçoando a minha fé, mas eu sinto uma diferença entre o Wagner de 2 anos atrás e o Wagner de agora, depois dessa situação, né? Então, eu sinto que algo mudou sobre a minha visão do mundo, a minha visão de pastoreio, e tudo isso tem a ver com essa mudança dessa fé, porque você enxerga as coisas agora, eu enxergo as coisas com uma outra perspectiva, com uma outra forma. Então, quando alguém chega até mim e me conta um problema, que foi aperfeiçoada, ela consegue trazer uma luz melhor para aquela situação. Então, eu acredito que Deus usou essa situação, essa circunstância também para aperfeiçoar a minha fé, a fé da minha esposa, tornando a gente mais... Né? Porque você pode ter fé para que Deus cura, mas você tem que ter fé para suportar também o processo. Não é fé só para receber a cura. Eu preciso ter fé para suportar o processo que Deus permitiu. Uau. E isso é maravilhoso, porque
dele é perfeita. Glória a Deus. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Todas as coisas cooperam. Então, tudo está cooperando para esse aperfeiçoamento de fé, de vida com Deus, do que realmente importa. Eu lembro uma coisa que me chocou. Eu saí com a minha filha, ela precisava tomar um pouco de sol, por conta do processo, ela ficava somente em casa, e eu saí com ela. Na rua de casa tinha folhas secas, assim na grama. E ela olhou para as folhas secas e começou a rir. Uma coisa simples, não é? E eu fiquei olhando aquilo, aí Deus falou comigo: quanto tempo que você passa aqui que você já não observa mais essas folhas secas? Então, não é só o processo. Todo dia Deus fala conosco através da Helena, porque para ela muita coisa, e para você já não é. A gente vai perdendo a essência das coisas simples da E vida. aí Deus vai resgatando isso dentro de nós, para você valorizar as coisas mais ordinárias, mais simples. E nós queremos viver com as coisas extraordinárias. Esquecemos que a beleza está nas coisas ordinárias, simples. Que Deus venha ao nosso encontro quando a gente tem aquela passagem lá dos discípulos que eles estavam no meio do mar remando com muita dificuldade. Então, às vezes, pode ser agora que está remando no meio do mar com muita dificuldade. E Cristo não vai tirar você de lá, ele vai andar sobre as águas. Aleluia. E vai ao seu encontro. Aleluia. Então Deus faz isso, Deus veio ao meu encontro, Deus veio ao encontro da minha esposa, nos deu essa consolação, nos deu o seu amor. Em todo tempo, Deus foi presente e está presente comigo e com a minha família. Amém. Pastor, nós estamos chegando para o final. Eu quero, antes de te agradecer, eu quero pedir que o Senhor, entendendo que possa ter alguém que está em casa nos assistindo e que talvez essa pessoa esteja enfrentando o maior vale da sua vida. Talvez até questionando a Deus nesse momento. Que mensagem o Senhor deixaria para essa pessoa? Eu queria que o Senhor olhasse para essa câmera aqui e que o Senhor falasse ao coração desse irmão, dessa irmã. E eu quero pedir a você, querido, que ouça essa palavra do pastor Wagner, que ela vá de encontro ao seu coração. Saiba que mesmo nesse pior vale que você está passando, há um Deus que está caminhando contigo e tirando fora o medo todo. Pastor Wagner, fala para essa pessoa. A primeira coisa que eu deixo para você é que você assuma a realidade das. Às vezes nós não queremos assumir aquilo que estamos vivendo, porque é um fato, é uma realidade. Isso vai te ajudar a entender que aquele processo é necessário. Segundo, que você agora tire o seu olhar disso, que você eleve para aquele que realmente pode te ajudar, que é Deus. Eleve os seus olhos para o alto, de onde vem o seu socorro. Aleluia. O seu socorro vem do alto, vem do Senhor, e é de lá que você vai receber ânimo, é de lá que você vai receber encorajamento, é de lá que você vai receber uma fonte de ânimo extraordinária para você e a sua família vivenciar esse processo. Terceiro, nunca perca a expectativa de ver o milagre na sua casa. Todos os dias, eu e a minha esposa, ainda hoje, aleluia, nós oramos: Senhor, vem na minha casa. O Senhor Jairo. E Deus disse para Jairo, Jesus disse para Jairo: creia somente. Então, a palavra que eu deixo para você, seja qual for a sua situação, é a mesma palavra que Jesus disse para Jairo: creia somente. Vai chegar o tempo que Jesus vai chegar na sua casa e vai acontecer. Essa é a minha esperança. O milagre da Helena vai chegar de uma maneira completa. Aleluia. Porque Jesus não chega atrasado, ele chega no momento certo, na hora certa. Há esperança para a tua casa, há milagres para a tua casa, tão somente
verdade. Aleluia. Pastor Wagner, muito obrigado. Obrigado por ter compartilhado essa história inspiradora e que enche o nosso coração de esperança, né? Num mundo que hoje cada vez mais as pessoas e a mídia e todos tentam tirar a esperança, a gente recebe um bálsamo desse que enche o nosso coração de fé, de esperança, e eu te agradeço por abrir teu coração, pela tua amizade, pelo teu ministério e por mostrar para nós o verdadeiro significado de confiar em Deus. Muito obrigado, pastor. Conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui contando a história daquilo que Deus fez. E vamos marcar para o senhor estar aqui outras vezes contando os outros testemunhos Amém. também, em nome Amém. de Jesus. Quero agradecer, querido, a tua presença, agradecer você que esteve até aqui, que essa história de alguma coisa possa impactar você. E quero pedir a você que, se você entendeu isso que aconteceu aqui, se Deus tocou no teu coração, se o testemunho do pastor Wagner te impactou de alguma maneira, você possa clicar no botão de compartilhar essa mensagem a ela, para aquele amigo especial que você tem, que está passando por um momento difícil, para que o Senhor possa estar com ele nesse momento. Já curte o nosso canal, já compartilha ali então essa mensagem, deixa um comentário, nos ajude a espalhar essa mensagem. Toda vez que você faz isso, o YouTube, o Instagram, ele entende que esse conteúdo tem relevância porque você clicou em compartilhar, porque você curtiu, e a própria plataforma vai nos ajudar a impulsionar isso. Então você pode sim ajudar o Podfé dessa maneira, e eu quero louvar a Deus pela tua vida. Não posso deixar de mencionar os nossos patrocinadores, a The Fábrica, esse estúdio aqui, a Loja da Informática e o I Love Coxinha. Quero louvar a Deus pela vida desses patrocinadores. Quero também oportunizar você, se você quer fazer parte disso, vem falar com a gente. Mas quero aqui, antes da gente encerrar, quebrar um protocolo, pedir para o meu... Vem aqui, pastor Alderico, vem orar pela gente aqui, ora por quem está em casa, ora pela nossa vida. E já dá um salve aqui para essa turma aqui, em nome de Jesus. Vem aqui pro meu lado aqui, ó. Esse que tá entrando é o pastor Alderico, galera. Olha. Jesus. Olha para aquela câmera ali, faz uma oração. Fala aqui com a gente, deixa um versículo, algo. Amém. Bom dia para todos, boa tarde, boa noite, todos estão nos assistindo, né, nesse momento. E isso pesa. Mas nós somos completamente... A vida do pastor Wagner é uma bênção, é um homem de fé, né? Nós que andamos com ele vemos e vivemos isso e vemos o milagre de Deus. E Deus não muda, né? Passa as estações, os tempos, mas ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus sobre todas as coisas. Nós falamos de um Deus que operou milagres no passado, mas ele hoje, né? E o pastor Wagner é prova disso, do que ele viveu. E o que nos alegra é saber que o nosso Deus, ele é vivo e ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos, ou que nós pensamos, ou até que nós sonhamos. Ele vai além dos nossos sonhos. Então ele quer ir além também dos teus sonhos, das tuas guerras, das tuas... trazendo vitória. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Wagner. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Helena, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, porque verdadeiramente, Senhor, ela é uma vitoriosa, Senhor. Verdadeiramente nós vemos o Senhor agindo na vida dela, vemos o Senhor trabalhando, testemunho que vai alcançar vidas e nações, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, Pai. Quero também abençoar cada um que está no seu lar agora, nos assistindo, Deus. Pai, o Senhor conhece cada coração, a tua palavra declara que o Senhor nos sonda e nos conhece. Pai, então conhece cada coração agora, Pai. E nós pedimos que o Senhor venha intervindo, que o Senhor venha entrando agora, que o milagre do Senhor venha acontecendo sobre cada vida, que o milagre do Senhor venha acontecendo em cada lar. Aquilo que é impossível para este homem, aquilo que é impossível para esta mulher, é possível para ti, Deus. Porque para o Senhor nada é impossível. Céus e a terra e todo o poder está nas tuas mãos, e nós declaramos hoje milagres, nós declaramos uma estação de milagres, ó Pai, sobre a vida de cada um, sobre cada lar, sobre cada casa, Senhor, e sobre as nossas vidas, sobre, Senhor, a vida dos teus filhos, sobre a vida do pastor Niltinho, Senhor, sobre a vida
Que o milagre do Senhor nos alcance nesse tempo e que o teu nome venha ser glorificado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e todas as coisas elas contribuem, Senhor, para o avanço do Evangelho, para testemunharmos o teu amor. Então nos encoraja a falar, Senhor, e que a nossa vida resplandeça Cristo sobre todas as coisas. Então que, Senhor, cada lar, cada casa, você venha ser um farol da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus Obrigado, abençoe, pastor. queridão. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, e até o próximo.